Hoje o programa vai falar sobre meio ambiente numa retrospectiva das questões que mais mobilizaram os senadores e o público da TV Senado em 2011. A retrospectiva Meio Ambiente traz mensagens, comentários dos senadores e informações sobre Caatinga, Cerrado e Restinga, a usina de Belo Monte, o lixo na maior metrópole do Brasil e o Código Florestal. O Alô Senado está no ar. A gente começa a retrospectiva falando de um tema sempre presente na agenda dos ambientalistas: a preservação dos biomas brasileiros. Alguns deles vêm merecendo a atenção da mídia há décadas. É o caso da Amazônia e da Mata Atlântica, por exemplo. Outros, como o Cerrado e a Caatinga, precisam de proteção e vêm, aos poucos, ganhando a atenção do público. Um bom exemplo disso é a mensagem que o Alô Senado recebeu do Arthur Epifânio de Oliveira, da cidade de Novo Gama, em Goiás. Ele quer saber se existe algum projeto de lei que vise a preservação da Caatinga. A resposta fica por conta do presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Rodrigo Hollenberg. Oi, Arthur. Existe sim projeto que já foi aprovado, inclusive, no Senado Federal e que está na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição que torna o Cerrado e a Caatinga patrimônios nacionais na Constituição Federal, a exemplo do que já acontece com a Floresta Amazônica, com o Pantanal, com a Mata Atlântica, com a Serra do Mar e a Zona Costeira. E esse projeto é muito importante porque esses dois biomas, o Cerrado e a Caatinga, são biomas muito valiosos para o país. O Cerrado detém uma imensa biodiversidade, em torno de 12 mil espécies de plantas, das quais 4.400 são plantas endêmicas que só existem no Cerrado. E a Caatinga também é um bioma com características muito especiais, um bioma muito ameaçado e que a sua preservação ajuda a combater o processo de desertificação que é muito grave na região nordeste do Brasil. Senadores, meu nome é Joana, sou residente do Rio de Janeiro, capital. Gostaria de saber se vocês levaram em consideração realmente todos os estudos programados pelos agricultores, engenheiros agrônomos, na relevância sobre a elaboração do novo Código Florestal. Olha, aqui no Senado, nós estamos tratando com muito cuidado o Código Florestal. E o Senado entende que nessa hora que o Brasil discute uma das mais importantes leis, que estabelece regras do uso do solo, mas especialmente estabelece regras e limites para que a gente possa cuidar, proteger os nossos recursos naturais, a água, o solo e especialmente as vegetações, nós precisamos ter o envolvimento da ciência, do conhecimento. E o Senado promoveu 3 audiências com cientistas, com membros dessa comunidade de pesquisadores e técnicos, para que a gente possa fazer uma lei com uma decisão política, mas com base no conhecimento, uma lei boa, para o Brasil seguir sendo uma potência de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, o Brasil seja reconhecido como uma potência da biodiversidade, uma potência ambiental. O novo Código Florestal foi um dos temas mais controversos discutidos aqui no Congresso Nacional em 2011. Aprovado pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre e pelo Senado em dezembro do ano passado, o texto ainda passa por nova votação na Câmara antes de virar lei. Ao longo de todo o ano de 2011, o Código Florestal representou um verdadeiro cabo de guerra entre ruralistas e ambientalistas. A gente vai ver agora alguns dos pontos mais importantes aprovados no Senado na matéria do repórter Dante Ascioli. Do lado de fora do Senado, manifestações contra e a favor do novo Código Florestal. O projeto muda o código que está em vigor desde 1965. O novo texto trata da reserva legal, parte da propriedade que deve preservar a vegetação nativa. Ele mantém a proteção de 20% para Campos Gerais, 35% para Cerrado e 80% para a Amazônia. Mas em estados com mais de 65% do território preservado, a reserva legal deve ser de metade da área. Em áreas desmatadas irregularmente a partir de julho de 2008, a reserva legal deve ser recomposta em 5 anos.
O novo Código Florestal permite trocar multas por serviços ambientais. A medida, que antes era restrita a agricultores familiares e pequenos produtores, foi ampliada. Vale para produtores que se cadastrarem no Programa de Regularização Ambiental, que ainda será criado. Até lá, o proprietário não pode ser multado por infrações cometidas antes de julho de 2008. O novo Código Florestal proíbe a concessão de crédito agrícola a proprietários que estiverem irregulares ou que não estiverem inseridos no Cadastro Ambiental Rural. Mas a regra só começa a valer 5 anos depois que a lei entrar em vigor. O texto também obriga a recomposição da mata ciliar. Em rios com até 10 metros de largura, ela deve ser de no mínimo 15 metros, medidos a partir do leito do rio. Em cursos d'água com mais de 10 metros de largura, a faixa varia de 30 a 100 metros. O relator do projeto no plenário, o senador Jorge Viana, aceitou emendas apresentadas ao texto. Uma delas diz que o Poder Executivo é que vai decidir sobre atividades rurais em bacias hidrográficas consideradas críticas. Outra autoriza a extração de sal e a produção de camarão em áreas alagadas até 2008. Como sofreu mudanças no Senado, o Código Florestal volta para a Câmara dos Deputados.